Geralmente, quando escrevo um romance, não vou nunca com uma ideia prévia. Essa vontade de sacrificar a um suposto rigor de conteúdo as invenções puramente formais. A arte, quando reflete uma sociedade, não a reflete de uma maneira passiva. A realidade não há, a realidade inventa-se. De forma que eu estava interessado numa arte que fosse uma arma. Aviso à navegação. Este é o podcast do Museu do Neorrealismo. Neste episódio, entrevistamos Miguel Falcão no âmbito da exposição Espelhos de Ver por Dentro, que destacou o teatro no neorrealismo e da qual foi curador. Doutorado em Estudos de Teatro, Miguel Falcão é atualmente professor coordenador com agregação da área de teatro da Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Lisboa. É coordenador do mestrado em Educação Artística e da pós-graduação em Marionetas e Formas Animadas. Investigador integrado do Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, privilegia os estudos sobre a educação artística, o teatro na educação e a história do teatro em Portugal desde o século XX. Tem desenvolvido projetos em contextos de educação formal e não formal e, pontualmente, nas áreas da criação e da programação artísticas. Na área da escrita para teatro, a partir das suas peças, algumas premiadas, foram criados espetáculos, entre outros na Comuna Teatro de Pesquisa, no Teatro da Trindade e na Companhia de Teatro de Sintra. Miguel Falcão, muito bem-vindo ao Aviso à Navegação, o podcast do Museu do Neorrealismo. Hoje estamos aqui no meio desta exposição Espelhos de Ver por Dentro, a exposição da qual és curador, com um trabalho extraordinário de direção artística do Artur Pinheiro e de design da Inês Ferreira. Obrigado por teres aceitado o nosso convite, aproveitarmos também este cenário em que estamos para falarmos um pouco sobre o teu trabalho de investigação no teatro e, em particular, no teatro neorrealismo. E, se calhar, começávamos mesmo por aí. Este conceito de teatro no neorrealismo, o neorrealismo no teatro, o que é que era preciso aqui? Havia uma necessidade de dar destaque ao teatro no neorrealismo? Olha, obrigado, antes de mais, Jorge, pelo convite para participar no vosso podcast do Museu do Neorrealismo, Avisar à Navegação. É uma honra para mim ter esta oportunidade e, de facto, ter feito este trabalho aqui no museu a convite do David Santos, diretor do museu, e, portanto, a ideia partiu dele. Nós já andávamos com essa vontade há algum tempo e agora proporcionou-se de nós fazermos. E a proposta do David foi essa, de fazer uma exposição sobre o teatro no neorrealismo. Que teatro é que nós podemos encontrar e com que especificidades dentro do movimento neorrealista? Tem sido feita, sempre foi feita alguma investigação, mas eu diria que muito pontual e talvez até algo superficial em relação ao teatro no neorrealismo, e durante décadas foi dada uma certa ideia do teatro no neorrealismo, mas penso que, sobretudo, nas últimas 2 décadas e meia, tem sido feita mais investigação sobre o teatro que foi produzido no âmbito deste movimento, não só da dramaturgia que foi produzida, mas do próprio espetáculo que tem sido criado a partir da dramaturgia criada em torno deste movimento. Eu próprio, enquanto investigador, como disseste, tenho participado nesse trabalho e, portanto, pensámos que seria a altura de divulgar um pouco mais, através de uma exposição e dos materiais que têm sido produzidos no âmbito da exposição, do catálogo a livros, de fazermos, no fundo, um estado da arte, um ponto de situação sobre aquilo que tem vindo a ser produzido e que tem vindo a ser mais investigado, não só a partir da leitura das peças e da análise das peças e do conhecimento, digamos, que já existia dos autores, mas também através da consulta e de um trabalho mais aprofundado de outro tipo de documentos, por exemplo, nos próprios espólios
dos escritores, e aí podemos encontrar materiais muito interessantes, eventualmente vamos falar disso mais à frente, mas há de facto materiais muito interessantes, até inusitados em alguns espólios, inesperados. Eu pegaria no nome desta exposição, Espelhos de Ver por Dentro, tentar compreender o que é que esta expressão significa, o que é que esta frase significa, para te perguntar, aproveitá-la, para te perguntar o que é então isto do teatro no neorrealismo, ou o teatro neorrealista. Existe um teatro neorrealista, portanto, o que é que significa Espelhos de Ver por Dentro? Olha, espelhos, no fundo, espelho de ver por dentro é uma definição de teatro de Alves Redol, inscrita no prefácio que ele escreveu nos anos 60 para a sua peça O Destino Morreu de Repente. E que, de certa maneira, no fundo, ele, nesse prefácio, quando o livro foi publicado pela Europa América, ele faz um balanço, de certa maneira, da sua vida de dramaturgo, do seu percurso de dramaturgo, de autores que para ele foram relevantes e que nós sabemos hoje que foram relevantes desde cedo, embora talvez o conhecimento geral associasse a uma fase mais tardia do seu percurso, como por exemplo Erwin Piscator. Ele conheceu desde muito cedo, desde os anos 40 pelo menos, talvez até um pouco mais para trás, a obra do teatro político do Piscator. Vê-se isso nos apontamentos dele, quando estudamos o espólio. Foi um autor muito importante, que eu considero que se revelou em alguma da sua dramaturgia para trás, mas que ele revela, no fundo, nesse prefácio, e tal como isso acontece em relação a Piscator, acontece também em relação a outros autores. Portanto, Espelho de Ver por Dentro não pretende ser, do ponto de vista de Alves Redol, uma transposição literal do real para a obra artística, pretende ser uma transposição naturalmente reconfigurada através dos diversos tipos de espelhos, vamos dizer, e diz ele próprio, simbolicamente, quer sejam espelhos convexos, quer sejam espelhos côncavos, que de certa maneira deformem a imagem do real, da sociedade em transformação, mas que possa ser recriada, reconfigurada, repensada na obra artística. Portanto, não é, contrariamente ao que se pensa em relação ao neorrealismo, uma ideia de transposição literal das pessoas e dos seus contextos para a obra artística, mas de uma transposição repensada, reconfigurada artisticamente para levar exatamente o público a repensar-se, a analisar-se, e sempre com um ímpeto, de certa forma, transformador, porque é essa também a matriz, vamos dizer, marxista, que está muito associada à base do neorrealismo. Essa matriz fica muito evidente no teatro, ou seja, há uma particularidade que nós, no teatro, que é de partir do texto para a cena, não é? Essa característica, essa marca ideológica, essa marca de quadro teórico, que é o marxismo, tem um grande reflexo no texto de teatro? Olha, ainda recuando um pouco à questão que colocaste anteriormente, não é fácil definir um teatro neorrealista, porque o neorrealismo, sendo um movimento, não obedece, portanto, a um preceito de escola ou de uma estética a priori definida, como acontece noutros casos. E, portanto, foi sendo, digamos, uma obra, ou um conjunto de obras, um conjunto vasto de obras, foi sendo construído à medida que ia sendo experimentado pelos vários autores, também a partir dos contactos com novas estéticas e novas e menos novas estéticas e possibilidades do fazer artístico. E, portanto, é nessa confluência de possibilidades que se vai construindo um possível teatro neorrealista. Agora, há uma coisa que os neorrealistas e, sobretudo, os teóricos do neorrealismo sempre disseram, e são bem conhecidos desde os anos 40, por exemplo, os textos do Mário Dionísio, que o neorrealismo não se queria confinar a uma só classe social, a um só contexto social, embora tenha sido, e injustamente, como ele próprio diz, muito associado à ruralidade, mas o neorrealismo nunca se quis confinar a um só meio, a uma só realidade, a um só tipo de personagens. E nós encontramos isso no teatro neorrealista. Encontramos essa diversidade de personagens, normalmente tendem a ser personagens com dimensão coletivizante, é verdade, que procuram
transpor, mesmo para personagens que em cena surgem configuradas de forma individual, mas trazerem consigo um lastro coletivizante e um ímpeto libertador e transformador da sociedade, portanto, numa matriz assente, eu diria, numa modividência marxista. As temáticas também são abrangentes. E, sobretudo, nos anos 40, 50, nós encontramos temáticas que na dramaturgia mais publicada mais à frente também vai surgir, mas, sobretudo, as questões das desigualdades sociais, trazer, embora através de diversas classes sociais representadas nessas dramaturgias, nessa dramaturgia, de facto, trazer a questão das desigualdades sociais, uma crítica feroz, embora tão dissimulada quanto possível, à própria ditadura, em que o movimento se exponenciou e em que esta dramaturgia foi criada. As questões também ligadas à guerra, primeiramente à Guerra Fria e depois também à dita Guerra do Ultramar, ou à Guerra das ex-colónias, sobretudo a partir do início dos anos 60. Portanto, é uma dramaturgia que quer falar do aqui e do agora. E penso que isso a distingue de outras dramaturgias na forma como o conseguiu fazer e, de certa maneira, trazendo também para uma estética que é eminentemente naturalista, isso é verdade, e, portanto, aí não apresenta inovação, mas, no fundo, cruzando com essa estética eminentemente naturalista recursos formais de outras estéticas a que também foi sendo permeável, como o expressionismo, o existencialismo, a partir dos anos 60, sobretudo o teatro brechtiano e o teatro documento, do Peter Weiss, por exemplo, embora vários neorrealistas, e há testemunhos disso, tenham contactado com o teatro brechtiano ainda nos anos 50. Por exemplo, a revista Vértice, em 1955, foi a primeira publicação a divulgar uma peça do Brecht, o prólogo à Antígona e um ensaio sobre o teatro de Brecht, da autoria do Luís Francisco Rebelo. E há testemunhos de neorrealistas. Pensa-se que os neorrealistas estavam aqui muito fechados sobre si próprios, mas há neorrealistas que tinham contacto muito abrangente e muito coetâneo com o teatro, com os modelos europeus do teatro, com o que de mais avançado se estava a fazer, sobretudo por toda a Europa. Viajavam bastante e contactavam com o teatro que se fazia. Por exemplo, Alves Rodol, logo no pós-guerra, em 46, passa uma temporada em França, onde contacta com o que de mais moderno estava a ser feito. Em meados dos anos 50, vários neorrealistas, por exemplo, José Cardoso Pires, que também esteve próximo do universo neorrealista, conta que assistiu a espetáculos, por exemplo, do Berliner Ensemble, do Brecht, e que, portanto, também começou a ficar entusiasmado com essas possibilidades do fazer teatral, desses recursos formais que essas novas propostas também traziam, e nos anos 60 alguma da sua dramaturgia vai estar fortemente impregnada por essas influências. De maneira que é um pouco desta forma que se vai construindo um possível teatro neorrealista. Até porque nós aqui falámos, por exemplo, estavas a falar do Brecht e eu estava-me a recordar que nunca foi uma coisa muito pacífica, não é? Houve até uma mudança, houve uma transformação, uma evolução no pensamento sobre o teatro neorrealista português por correntes diferentes. Queres-nos falar um bocadinho sobre isso? Até essa questão do Brecht, creio que terá sido ali um ponto fulcral na evolução do teatro neorrealista, não é? Sim, sim, essa questão do realismo crítico, etc. Portanto, essas discussões que foram tidas, sobretudo nos anos 40, penso eu, foram discussões, sobretudo, de natureza mais filosófica e, sobretudo, num período em que era preciso afirmar eu diria, uma cultura de contrapoder e de contracorrente que se afirmasse também até contra, digamos, não seria um movimento, mas uma estética predominante anterior dos modernismos. E, portanto, de facto, essas questões foram trazidas para o debate público e para as polémicas que nós conhecemos, algumas delas, mas eu penso que, sobretudo, e no campo do teatro, a partir dos anos 50 e, sobretudo, da década de 60, quando se perceberam as potencialidades que os recursos formais, por exemplo, da estética brechtiana tinha
para deslocar um pouco o espectador do lugar da emoção e para o colocar, a olhar para aquela obra numa perspectiva crítica, de análise, de distanciamento, suscitando-lhe a reflexão e não, digamos, uma alienação, uma entrada emocional na história que estava a ver. Eu penso que a partir do momento em que isso foi percebido, sobretudo no campo do teatro, a força dos recursos formais sobrepuseram-se a outras dúvidas ou questões de natureza mais filosófica que pudessem ter existido anteriormente. Era muito mais nítida a presença de alguns autores, em particular Alves Redol, Avelino Cunhal, Romeu Correia, mas o que esta exposição nos traz é um conjunto significativo de autores que têm um contributo para esta história do teatro no neorrealismo português. Não sei se nos queres falar um pouco sobre isto, sobre que autores é que surgiram aqui, que novidades é que surgiram e também alguns inéditos que foram aparecendo ao longo também da tua investigação ao longo destes anos, não é? Olha, realmente durante décadas, mas sobretudo pelos estudiosos do neorrealismo, não tanto pelos estudiosos do teatro, foi-se replicando a ideia de que praticamente não havia teatro no neorrealismo, pensando sobretudo, quando se falava em teatro, em dramaturgia, em obra dramática, portanto em textos, e de facto confinando sobretudo a esses três autores que referiste. O Alves Redol, o Romeu Correia e o Avelino Cunhal, sendo que o Alves Redol até é sobretudo conhecido como um romancista, um contista também. O Avelino Cunhal também tem alguma obra nesse campo e o Romeu Correia também, embora possamos dizer que sobretudo o Romeu Correia é um dramaturgo em primeira linha. Mas essa nunca foi a visão, nunca foi o entendimento dos estudiosos do teatro, porque desde cedo, sobretudo a partir do final dos anos 50 e nos anos 60, 70, os estudiosos do teatro já vinham referindo outros escritores da esfera neorrealista, ou que eram eminentemente dramaturgos, ou que também tinham escrito peças de teatro e que deveriam ser considerados nesse conjunto. E, portanto, aí entram escritores como o Papiniano Carlos, o Mário Braga. Por exemplo, o Mário Braga é um dos que logo nos anos 40, 50, publica peças até em periódicos, que também é uma vertente bastante interessante que deve ser analisada e que esta exposição também refere. E depois outros, muitos escritores, o Alexandre Cabral, o Alexandre Babo, o Orlando Costa já nos anos 60, há um conjunto muito diversificado de escritores que são ou eminentemente dramaturgos, ou que são reconhecidos sobretudo por outros géneros textuais, mas que também escreveram para teatro, que ou se consideravam neorrealistas e inscreviam a sua obra no neorrealismo, ou então, de facto, a crítica foi a crítica, por exemplo, de Luís Francisco Rebelo, de Carlos Porto, enfim, de uma série de Manuela Porto, mesmo desde mais cedo, etc., que foram inscrevendo no que nós podemos globalmente designar por um teatro neorrealista. E eu também, nos meus estudos, fui acrescentando alguns nomes e algumas obras que ainda não tinham sido referidas, umas porque tinham passado despercebidas ou não tinham sido consideradas por outros escritores, e outras porque realmente na minha investigação fui encontrando vários inéditos, não é? Estou a lembrar, por exemplo, no campo, na obra do Alves Redol, que tem sido um escritor que eu tenho estudado, um dramaturgo, sobretudo a sua vertente dramaturga e não só, o seu percurso teatral que não se confina à sua vertente dramaturgo. E começou desde muito cedo, como ator amador e até como cofundador de companhias, de coletivos importantes de teatro e como ensaísta também. Mas realmente tenho-me dedicado bastante à obra do Alves Redol e foi possível, durante uma investigação, encontrar 6 inéditos, alguns que não tinham sido representados de todo, outros que tinham sido representados, até com bastante destaque, com bastante visibilidade,
Mas, por exemplo, outros, o Sidónio Muralha, encontramos peças do Sidónio Muralha, digo encontramos porque nesse trabalho me associei a outro investigador que se tem focado muito nesse autor, o José Raimundo Noras, tem estudado muito esse autor. Portanto, nós temos encontrado nos espólios, e é muito interessante, e nós também damos um destaque aqui na exposição, de facto, há algum trabalho que temos feito em torno dos espólios, sobretudo que estão aqui depositados ou à guarda do Museu do Neorrealismo. E encontramos peças de teatro completas, incompletas e até esquizos cenográficos. Isto mostra bem o ímpeto e o apego, o entusiasmo que esses autores tinham pelo teatro, embora não se soubesse, embora tenha sido uma novidade absoluta, por exemplo, da parte de figuras cimeiras do neorrealismo, como Joaquim Namorado, Manuel Campos Lima, Ramos de Almeida e tantos outros, que de facto, e nós mostramos isso aqui em primeira mão na exposição, e é interessante, de facto, que para conhecer de forma mais abrangente o interesse que os neorrealistas efetivamente tiveram pelo teatro, não apenas na vertente textual, mas também na vertente performativa, e a exposição procura dar mostras disso, embora com todos os constrangimentos próprios de um período de ditadura e com os mecanismos censórios que estavam implementados. Vamos já em breve à questão da censura, mas antes, pegando numa deixa anterior, queria falar um bocadinho dos periódicos. Qual foi o papel dos periódicos e de que periódicos é que estamos a falar nesta divulgação do teatro em Portugal? Olha, os periódicos foram muito importantes, eu penso que, e não sou só eu, até na aproximação dos escritores, intelectuais, artistas que foram fazendo parte do movimento quando ainda talvez não soubessem que já estavam a fazer parte desse movimento, sobretudo a partir dos anos 30, não é? Essa aproximação, como diz o Mário Dionísio, vindo cada qual pelo seu próprio pé, ao encontro uns dos outros. E esse encontro também se deu muito nos periódicos. Talvez num primeiro instante, periódicos até de natureza mais local, com menos visibilidade, e depois periódicos de abrangência nacional. Claro que desses periódicos de abrangência nacional e aos quais os neorrealistas estiveram muito ligados, não podemos descurar alguns como o Diabo, por exemplo, Sol Nascente e a revista Vértice. E em algumas destas e noutras publicações surgiu o teatro em diversas facetas, quer a crítica teatral, quer o ensaio teatral, quer também a recensão sobre peças, quer portuguesas, quer sobretudo estrangeiras também, de forma mais ou menos dissimulada, consoante os autores de que se estivesse a falar, e muitas vezes até alterando os nomes dos autores, quando eles já estavam proibidos. Havia nesses periódicos, por vezes até com secções inteiras dedicadas ao teatro, ou com algumas colunas ou rubricas, era dada alguma visibilidade ao teatro. De entre esses periódicos, eu penso que deve ser destacado, e a exposição também destaca, a revista Vértice, que já existia desde 1942, mas que foi refundada em 1945 como disse o Costa Dias, como o órgão oficial do neorrealismo. E, de facto, logo a partir das primeiras edições, começaram a publicar não apenas aquilo que outros periódicos também já publicavam, críticas, ensaios, recensões, mas também peças de teatro. E outros periódicos também publicaram. Portanto, foram muito relevantes nesse aspecto, por um lado, porque alguns dramaturgos não tinham possibilidade, talvez, de publicar essas peças em livro. Algumas eram peças curtas que também não tinham, digamos, consistência suficiente para serem publicadas em livro. E noutros casos também sabemos que mesmo escritores já consagrados, mas que se queriam arriscar no terreno do teatro, viam nos periódicos uma oportunidade de, com menos visibilidade do que aquela que teria um livro, darem os primeiros passos e de chegarem até à crítica, eventualmente, e receberem esses contributos também da parte dos leitores. Portanto, as razões dessa aproximação foram várias, mas, de facto, os periódicos constituíram um primeiro meio muito relevante de divulgação do teatro. Sobretudo, talvez, nos anos 40 e 50 foram muito relevantes.
A censura mostra bem a dimensão do teatro, os vários tentáculos em que o teatro chegava, porque a censura fazia-se de várias formas, não apenas na obra escrita, mas também em palco e não só. O que é que esta exposição nos revela do regime fascista de Salazar? O que é que nos revela do teatro e o que é que nos revela destes homens e mulheres muito corajosos, que enfrentaram esse grande monstro, não é? É. Olha, para um investigador que, como eu, acredita muito e defende muito a liberdade e a democracia, ao mesmo tempo é fascinante estudar aquele período e, nomeadamente, a censura, a forma como estava organizada, como se processava, num tempo em que não tínhamos as facilidades de comunicação que hoje existem. Mas, de facto, e isso é que eu considero fascinante, estava muito bem montada e com diversos níveis de operação. Porque a censura não era só, e já lá vamos, ao trabalho direto do censor sobre a obra. A censura podia fazer-se de muitas formas. Por exemplo, a partir do momento em que era criado um fundo de teatro, em que eram apoiadas peças de teatro, a publicação ou a montagem de espetáculos, mas que só eram selecionadas aquelas que fizessem a apologia do regime e dos seus valores, isso também era uma forma, eu diria, indireta, embora muito explícita, de fazer a censura. Embora nós, quando falamos em censura, pensemos sobretudo no trabalho do censor a riscar com o lápis azul, que também aqui temos o lápis azul ou vermelho, que aqui temos também de forma figurada na exposição, obviamente. Mas, como dizias, a censura processava-se de facto a vários níveis. E as áreas artísticas, sobretudo as performativas, o teatro muito em particular, foi especialmente vigiado. Claro que num país que, sobretudo entre os anos 30 e os anos 60, grosso modo, teve taxas de analfabetismo entre os 60% e os 30%, portanto, taxas elevadíssimas de analfabetismo, a publicação de um livro era muito menos perigosa, do ponto de vista do regime, do que a montagem e a apresentação de um espetáculo. Porque num espetáculo, os elementos cénicos, as cores, um piscar de olhos do ator para o público, uma à parte, uma bucha que se diz e que não está no texto e que não podia, portanto, ser previamente censurada. Havia muitos mecanismos próprios do teatro que permitiam uma comunicação com o público e que era muitas vezes incontrolável, porque até nos ensaios de censura muitas vezes era feito de uma maneira e quando o espetáculo depois estreava era feito de outra maneira. Mas, portanto, havia vários níveis. Havia um primeiro nível que era a censura ao texto para publicação e, portanto, logo aí, dependendo do autor, dependendo das temáticas, dependendo da própria linguagem que o texto incorporava, o livro podia ser autorizado sem cortes, autorizado com cortes ou proibido totalmente. E o autorizado com cortes era talvez a dimensão mais ultrajante para qualquer escritor. E havia escritores que preferiam que os textos não fossem publicados, as suas obras, não era só textos, porque isto também aconteceu noutras dimensões, por exemplo, no cinema, etc., mas agora falando dos textos para teatro, preferiam que não fossem publicados, a serem publicados com aqueles cortes que desvirtuavam completamente a obra. E, aliás, este aspecto levou a uma dimensão gravíssima da censura, que foi exatamente a autocensura por parte dos próprios escritores, que muitas vezes escreviam para a gaveta. Aliás, nós também temos essa ideia figurada aqui na exposição, a da escrita para a gaveta. As pessoas podem abrir aqui na exposição gavetas e verem peças que nunca tinham sido divulgadas e que foram literalmente escritas para a gaveta, que estão nos espólios dos escritores e que os escritores nunca quiseram dar a conhecer, exatamente porque sabiam que elas estavam condenadas ou a serem proibidas ou, na melhor das hipóteses, a serem publicadas com cortes. Portanto, essa foi uma dimensão bastante eu diria, com uma consequência bastante duradoura, irreversível, para
a qualidade e para a experimentação que quer a escrita, quer o fazer teatral poderiam ter tido. Mas depois havia uma segunda instância de censura, que era, novamente, o texto, mas já não na perspectiva da publicação, mas sim na perspectiva da montagem cênica. Isso já era outra coisa. Já tornava potencialmente aquele texto mais perigoso. E, portanto, nós temos vários casos de peças que anteriormente não tinham tido cortes ou não tinham tido determinados cortes que, na perspectiva da cena, passaram a ter. Depois havia uma terceira instância que era a censura ao próprio espetáculo. Mesmo que, portanto, já tinham sido passadas várias instâncias da censura, e quando finalmente o texto tinha sido autorizado, a companhia começava a ensaiá-lo, ou ia ensaiando, fazendo os seus investimentos, contratação de atores, estou a falar sobretudo dos profissionais, mas mesmo os amadores, fazendo investimento em cenários, cenografia, materiais vários, e depois havia, na véspera da estreia, o ensaio de censura. E no ensaio de censura, os censores poderiam determinar cortes ou o apagamento total do espetáculo. E isso também causou, também teve um impacto na obra dos dramaturgos, porque as companhias ou os criadores artísticos, criadores teatrais, muitas vezes até os empresários, retraíam-se, porque ficavam sempre na expectativa de se aquela obra daquele dramaturgo, neorrealista, nomeadamente, mas não só, se iria vingar, se iria chegar a bom porto ou se, a certa altura, iria ser efetivamente cortada, proibida. E depois ainda havia uma quarta instância. O facto do espetáculo estrear não era uma garantia de que, durante a sua carreira, a censura não surgisse a proibi-lo. Isso aconteceu também. Muitas vezes, os censores só se apercebiam de que o texto afinal era perigoso, do ponto de vista do regime, face à reação do público. E, portanto, aí acontecia proibirem. O caso mais conhecido é talvez o do Motim, do Miguel Franco, estreado pela companhia considerada do regime, mas também tem muito que se lhe diga, também seria interessante falarmos sobre isso. Pela companhia, portanto, a companhia Amélia Rei Colasso Robles Monteiro, que era a concessionária do Teatro Nacional, e que em 65, depois de 5 récitas, proibiu a continuação do espetáculo. Eu, quando digo que era interessante falar dessa questão da Companhia Nacional, é porque ao mesmo tempo que ela era... Podemos falar já, até podemos ir para aí se quiseres. Sim, é porque ao mesmo tempo que ela era considerada a companhia do regime, quando nós começamos a estudar, nomeadamente, na Torre do Tom, por exemplo, e noutros centros documentais, a correspondência, por exemplo, entre a Amélia Rei Colasso e os representantes do governo, entre a tutela, quando começamos e outro tipo de documentação que está disponível e que está a ser ainda estudada, porque ainda nem toda é conhecida. Mas quando realmente começamos a estudar esses documentos e a vontade que ela teve de representar determinados autores, que eram considerados, até pela censura, autores progressistas e dentro dos quais a maior parte autores neorrealistas, é interessante verificar que, afinal, também ela, apesar de ser a companhia do regime, ela foi muito apanhada também nas teias da censura. Porque ela não pôde levar à cena todo o teatro que ela gostaria. Portanto, nós percebemos que ela fez muitos pedidos. Amélia Rei Colasso, a diretora da concessionária do Teatro Nacional, fez muitos pedidos até para a estreia de peças de vários neorrealistas, embora tenha conseguido estrear vários, de Romeu Correia, Luís Francisco Rebelo, Costa Ferreira e outros, mas houve muitas peças que ela não conseguiu. E falando de autores portugueses, já nem falo dos estrangeiros, por exemplo, ela quando veio em 1955, veio de Paris, do Festival Internacional, de ver a Ellen Weigel com o Brecht a fazer a Mãe Coragem, ela quis fazer cá a Mãe Coragem. Isso foi absolutamente proibido pela censura. Houve também, para além dessa figura que é a Amélia Rei Colasso, da companhia, aliás, Rei Colasso Robles Monteiro, há também uma figura, um empresário, que tem um papel fundamental neste processo todo, que é Vasco Morgado. Sim. Ia-te pedir que falasse um bocadinho sobre o Vasco Morgado e sobre esse papel que ele assumiu aqui também. Pois. O teatro neorrealista, digamos assim, chegou aos palcos profissionais
Porque antes disso, também é interessante nós falarmos um pouco, ele circulou sobretudo, e nunca deixou de circular, sobretudo pelos grupos amadores, mas também em experiências, e houve algumas muito importantes entre os anos 40 e os anos 50, de mistos, de coletivos mistos, de amadores e profissionais. Mas propriamente nos palcos profissionais, isso aconteceu a partir dos anos 50 e foi no Teatro Nacional, em 1953, com o Casaco de Fogo de Romeu Correia. E a partir daí o teatro de neorrealistas começou a circular também por companhias, quer do Teatro Nacional, continuou com vários casos, quer também por companhias independentes e por companhias de empresário. E é aí que entra o Vasco Morgado, que entre os empresários, mas houve outros, entre os empresários, de facto, destacou-se pela iniciativa que ele teve de ir propondo aos serviços de censura a representação de várias peças de neorrealistas. Mas houve outros e também depois as companhias independentes, no fundo, em vários casos, como o Teatro Moderno de Lisboa, a partir dos anos 60, da primeira metade dos anos... Portanto, que funcionou na primeira metade dos anos 60, entre 61 e 65, e que é considerada, digamos, a primeira grande companhia independente, uma sociedade de atores que a fundou e que viviam, no fundo, da bilheteira, não viviam de um empresário, e outras se sucederam. Várias, portanto, destas configurações coletivas tentaram levar, algumas bem-sucedidas, outras não, outras, nos casos e noutros não, peças de neorrealistas. Mas, de facto, de entre os empresários, o Vasco Morgado destacou-se, e nós também lhe damos aqui algum relevo, por essa força que manteve sempre em tentar levar à cena textos de neorrealistas, e em vários casos não foi bem sucedido. E muitas vezes gerando equívocos, como aquela história do programa, não é? Que é uma história bastante curiosa e que nos revela muito do poder da censura e também do poder que... A relação entre o povo e o teatro também nos revela muito isso, não é? A censura atuava sobre todas as formas de divulgação de um pensamento. E, portanto, no caso do teatro, não era só nas peças e nos espetáculos. Os próprios materiais de apoio aos espetáculos, como os programas, obviamente que também eram objeto de censura. E a história que estás a contar é referente à estreia da Forja, em 1969, uma semana após a morte do Alves Redol. Portanto, o espetáculo estreia a 6 de dezembro no Teatro Laura Alves, tendo o Vasco Morgado como empresário. A peça tinha sido publicada em 1948 e, apesar dos sucessivos pedidos de montagem cênica da peça, a censura proibiu sempre. Teve uma exceção entre 1959 e 1960, em que um grupo de atores liderado pelo Rogério Paulo se constituiu como empresa, com uma sociedade, mas com características empresariais, exatamente para pôr em cena a peça Forja. Foi inicialmente autorizada, mas depois, quando já estavam os ensaios avançados e até já tinha sido feito algum investimento, foi proibido. A peça não chegou a ser estreada. Em 1965, ela estreou em Moçambique, pelo grupo de teatro do Buzi, e o Alves Redol, aliás, escreveu uma carta linda ao diretor desse grupo de teatro, dizendo que lhe tinha tirado a angústia de cima, porque para ele a Forja era um dos mais belos momentos da sua vida de escritor. Portanto, finalmente, quando a peça estreia em 69, e ele já não pôde assistir, o empresário Vasco Morgado, muito entusiasmado com todo este historial e também com o facto de, naquela primavera marcelista, estarem a ser autorizados a alguns autores, até aí proibidos, e sobretudo não tanto autores, algumas peças pontuais, como era o caso de Forja, no programa para a peça resolveu escrever um texto, um longo texto, que nós também mostramos aqui na exposição, intitulado Muito Obrigado, Marcelo Caetano. Claro que ele se excedeu no título que escolheu, mas ele estava especialmente entusiasmado e nesse texto ele explicou porque é que estava entusiasmado. Porque nessa primavera marcelista já alguns autores até então proibidos tinham sido autorizados e ele fazia uma longa lista de dramaturgos e de peças que, na sua opinião,
estavam proibidos, mas deveriam então, a partir daí, ser colocadas em cena. E quando nós vamos ver a lista, a maior parte delas são peças de dramaturgos neorrealistas. O que é que a censura fez? A censura manteve o título, mas cortou o conteúdo todo. Toda esta vasta lista de autores e de peças, sobretudo neorrealistas, e substituiu tudo aquilo por O Batom do Alfredo Cortés, que era uma peça, digamos, inócua. Claro que o público, os atores não sabiam, porque nesse tempo não era costume terem acesso previamente às folhas de sala ou aos programas, e, portanto, ficaram estupefactos quando, na estreia, o público ora batia palmas, dizendo que era só para os atores, ora veiava o empresário, depois de ter lido no programa um texto que, afinal, nada defendia, porque tinha sido cortado, sobre o novo teatro que se pretendia, para mais com um título que agradecia a Marcelo Caetano. E era mesmo um novo teatro? Houve uma ruptura com o teatro anterior? Ou melhor, faço a pergunta de outra maneira, o teatro neorrealista contribuiu para a modernização do teatro em Portugal? Portanto, o teatro, digamos a dramaturgia, não é? A dramaturgia. A dramaturgia neorrealista é como a dramaturgia de qualquer corrente, escola, movimento, é muito desigual. E eu penso que nesta dramaturgia muito desigual, e desigual sobretudo em qualidade, há alguns picos que merecem, de facto, bastante atenção. Penso que há peças de muita qualidade que, de certa maneira, fazem ruptura com aquilo que logo de início também foi afirmado pelos próprios neorrealistas, digamos, com um teatro que, sobretudo no segundo modernismo, era um teatro muito introspectivo, muito centrado em figuras individuais, sem dúvida um teatro de grande qualidade. Estou a pensar em peças como as de Régio, de José Régio, que os próprios neorrealistas, contrariamente ao que foi afirmado, cuja qualidade nunca puseram em causa. Aliás, também é preciso dizer que a qualidade do grupo da presença, quer a qualidade intelectual, quer a qualidade da obra produzida, sempre foi muito respeitada e muito acolhida pelos próprios neorrealistas, e foi para os neorrealistas uma referência e assumida, uma referência assumida. Mas, de facto, o que é que o teatro neorrealista traz? Traz talvez outra forma de conceber as personagens, outra forma de conceber os próprios ambientes, os próprios contextos, e uma outra forma, talvez, de desinquietar o espectador, na forma de o interpelar, de facto, nesse ímpeto mais transformador do social, do real. E isso acho que é diferenciador em relação ao que anteriormente se fazia. E para isso também contribuem palcos, não estes palcos maiores, como falámos do Dona Maria II, mas outro tipo o Teatro Estúdio do Salitre, por exemplo. Estes palcos são muito importantes também para a divulgação deste teatro novo, não é? Sim, sim, exatamente. E quando falo em teatro novo, o que eu digo é que os neorrealistas também fizeram parte disso, que era levando para essas estruturas os seus textos, muitos deles estrearam nessas estruturas, mas também não estou a confinar aos neorrealistas. Claro. Por exemplo, os surrealistas também tiveram um papel muito importante, e aliás com quem os neorrealistas também tinham uma convivência próxima com alguns deles, ou entre alguns. Essas estruturas foram muito importantes, e sobretudo a partir dos anos 40, como por exemplo o Teatro Estúdio do Salitre. O Teatro Estúdio do Salitre começou por ser, na sua origem primeira, uma tertúlia que se organizou com intelectuais, escritores, artistas dos mais diversos quadrantes, mas com homens e mulheres muito interessados na tal renovação do teatro. Num tempo em que a realidade, como disse o Luís Francisco Rebelo, a realidade teatral estava muito anquilosada. O teatro que se via nos palcos portugueses era um teatro, digamos, muito filtrado, e que de maneira nenhuma, nem do ponto de vista temático nem formal, mas sobretudo do ponto de vista temático, pusesse em causa os princípios do regime, mas que também não desinquietasse o público com diversões, digamos, formais, com tudo o que de novo se estava a fazer um pouco pelo mundo e, sobretudo, neste caso, na Europa.
Então, este coletivo, refiro-me agora a este, que se gerou em torno do Gino Saviotti, foi muito importante. O Gino Saviotti era um tradutor de Pirandello, era o dito cultural da Embaixada de Itália em Portugal, portanto era um homem do teatro e um grande congregador, e juntou em torno da sua personalidade vários homens e mulheres do teatro, incluindo vários neorrealistas. Por exemplo, o Alves Redol, o Luís Francisco Rebelo, o Arquimedes da Silva Santos, fizeram logo parte dessa tertúlia inicial. E esta tertúlia, a partir de meados dos anos 40, em 45, decidiu criar o Círculo de Cultura Teatral, e aliás fê-lo com algum estrondo, publicando vários textos do próprio Gino Saviotti e da sua filha, da Grazi Saviotti, dizendo que estavam a criar um círculo de cultura teatral que queria exatamente renovar a cena teatral portuguesa e que se propunha criar, a breve trecho, um teatro onde isso acontecesse. E, de facto, em 1946, num salão adaptado da Embaixada de Itália, isso aconteceu. Foi criado o Teatro Estúdio de Salitre, esse salão adaptado para 100 lugares, e entre 46 e 1950, ali foram levados à cena 17 espetáculos, mas cada espetáculo, incluindo várias peças, porque as peças que foram escolhidas eram normalmente peças relativamente curtas, 2 a 3 peças por espetáculo, portanto ali foram estreados 43 textos, dos quais 27 de autores portugueses, incluindo vários de autores neorrealistas. O espetáculo eles consideravam e fizeram o manifesto do teatro essencialista. Claro que esse manifesto do teatro essencialista, ao mesmo tempo, estava eivado de contradições, porque exatamente esse grupo era constituído por homens e mulheres que, embora quisessem renovar o teatro e embora tivessem, de certa maneira, uma posição sobre o próprio regime e os constrangimentos censórios, os teatros que defendiam eram muito diversos. E, portanto, conciliar essa diversidade de estéticas e de possibilidades artísticas num mesmo manifesto e numa mesma concretização, isso foi difícil e ditou o fim do Teatro Estúdio de Salitre. Mas isto para dizer que ali estrearam várias peças, algumas produzidas por encomenda, e logo no primeiro espetáculo, considerado espetáculo essencialista do Teatro Estúdio de Salitre, lá estreou, por exemplo, a Maria Emília do Alves Redol. Exatamente. Esta dinâmica de vários teatros, não é? De várias correntes, também competia com uma corrente ou com uma proposta do próprio regime. O regime tinha uma linha de cultura a assinalar. Vimos isso e temos visto isso também nas entrevistas que aqui temos feito no podcast com a política do espírito do António Ferro, que também vai resultar num movimento teatral, ou pelo menos num teatro oficial do regime. Isso é explorado aqui nesta exposição e é explorado na tua obra também escrita em vários momentos. É uma prova de que o regime não censurava apenas, construía também a sua própria narrativa, não é? Exatamente. A criação do Teatro do Povo, em 1936, na linha de outras iniciativas que visavam exatamente implementar a tal política do espírito que referiste, cujo mentor é o António Ferro, não é? Inspirado, enfim, noutras fontes, como o Paul Valéry, etc., mas, de facto, o regime reconhecia que o teatro era um instrumento poderoso. Por isso, por um lado, vigiava muito ou proibia essa vertente que podia ser perigosa para o próprio regime, mas, por outro lado, promovia um teatro que lhe fosse favorável à divulgação, no fundo, dos seus princípios e dos seus valores. Então, essa companhia, criada em 1936, surgiu exatamente com esse propósito, com bastantes meios colocados da parte do Estado ao serviço dessa estrutura profissional,
dirigida por um ator que era muito reconhecido na época e era um grande homem de teatro, o Francisco Ribeiro, conhecido como Ribeirinho, não é? Uma grande figura, muito conhecida, sobretudo do cinema português dessa época, mas que era também um grande encenador. E, de facto, ele foi o primeiro diretor dessa companhia, do Teatro do Povo. Contrataram algumas das primeiras figuras do teatro profissional e a ideia era exatamente fazer desse teatro, e assim foi feito, um teatro itinerante, com um repertório que pudesse, no fundo, levar a mensagem do regime aos lugares mais recônditos do país. Havia um teatro que era ambulante, que era montável, portanto, montava-se e desmontava-se, ia às aldeias, às mais longínquas. Houve pessoas que só viram teatro com o Teatro do Povo. E, portanto, o teatro que viram era exatamente esse teatro apologista do regime. Inicialmente, a ideia era que a Companhia do Regime tivesse textos originais escritos propositadamente para esta companhia e para o seu propósito. Mas a companhia teve dificuldade, porque os dramaturgos mais reconhecidos, mais destacados, não queriam comprometer-se com os princípios da companhia e, portanto, não quiseram escrever para a companhia. O repertório dos primeiros anos foi um repertório muito fraco, de fraca qualidade, e tanto assim que o próprio Ribeirinho acaba por se afastar, a companhia continua depois com outros diretores e só bastante mais tarde, creio que já nos anos 50, início dos anos 50, o Ribeirinho vai voltar à companhia, mas para a reconfigurar. Tendo em conta a dificuldade nesse repertório, acaba por se dedicar sobretudo a trazer para a cena os grandes clássicos, sobretudo as peças que eram, de certa maneira, que faziam a apologia dos grandes heróis, que mitificava, de certa maneira, os grandes heróis da história portuguesa. E essa dramaturgia, de facto, continuou nessa itinerância até 1955, ano em que a companhia deixa de ter esse estatuto de Companhia do Regime, Teatro do Povo, e é reconfigurada e passa a ter outra designação e portanto, também outro repertório. A contracultura arranjou também mecanismos de divulgação do teatro pelo país todo e em sítios bastante inusitados. Aquilo a que tu chamas os palcos clandestinos, com uma particularidade, com um sítio um sítio não geograficamente localizado, mas um movimento que foi muito importante, que foi um movimento campista também. Em Portugal. Também. Mas quais foram estes palcos clandestinos e o que é que acontecia através deles? Olha, eu penso que o movimento associativo, em geral, foi sempre, e nas suas mais diversas configurações, associações, agremiações, estruturas às vezes muito simples e constituídas até pontualmente para determinado efeito. O movimento associativo foi talvez sempre o grande palco da obra neorrealista. Como aqui em Vila Franca, por exemplo. Como aqui em Vila Franca, mas noutros pontos, não é? Isso aconteceu em muitos outros pontos, em Coimbra, falámos há pouco da renovação teatral, nós enfim, falámos apenas do Teatro Estúdio do Salitre, porque realmente é considerado assim um coletivo de amadores e profissionais que, de certa maneira, despoltou o movimento de renovação, mas há outros, dirigidos pela Manuela Porto, pelo Arquimedes da Silva Santos em Coimbra, por exemplo, no Porto, pelo Egito Gonçalves e pelo Alexandre Babo, que deram origem, por exemplo, ao Círculo de Cultura Teatral e depois Teatro Experimental do Porto, etc. Portanto, por todo o país, até o Redol, quando andava nos seus périplos pelo país, muitas vezes assentava a Reais para fazer a sua investigação, que conduzia muitas vezes à escrita, por exemplo, de um romance ou até de uma peça. Isso também aconteceu quando esteve, por exemplo, na Nazaré por 2 vezes, dinamizou amadores, isso foi muito importante. Portanto, o movimento associativo em geral foi muito importante no boca a boca, no passar, no dar a conhecer, mesmo peças que estavam proibidas, mas que iam sendo divulgadas. Aliás, esse é um caso curioso, porque isso foi o que aconteceu com a Forja também. Mas não só em sala. E havia peças que também eram autorizadas, naturalmente, nem tudo era proibido, muitas peças foram autorizadas, quer para profissionais, quer também para amadores, porque os amadores também tinham de pedir autorização à censura. Apesar de não terem bilheteira ou de não viverem da bilheteira e de não fazerem vida da atividade artística, também tinham de pedir autorização, porque, no fundo, o grande intuito da censura era exatamente vigiar aquilo que chegava ao público e o que não podia chegar. Portanto, isso aconteceu nesse circuito associativo das mais diversas formas, mas também
por vezes, o mais afastada possível dos locais onde se pudesse supor que o teatro estava a acontecer. Porque, apesar de tudo, sabíamos que nos grémios, nos clubes, nos ateneus, etc., havia grupos amadores e, portanto, a censura também ia lá acompanhar o que eles faziam, e quando a censura não ia logo à partida, havia sempre os bufos que denunciavam a censura, portanto, isso tinha de ser sempre feito de forma muito cautelosa. Portanto, por vezes encontravam outros contextos mais afastados. E o movimento campista, como referiste, foi um movimento muito importante, sobretudo no pós-Segunda Guerra, um movimento de divulgação dos grandes ideais do pós-guerra, da confraternização entre os homens, da paz, da liberdade. Também teve repercussão cá em Portugal, claro, uma repercussão relativamente contida, mas teve essa repercussão, e até com iniciativas que, por vezes, quiseram rivalizar com iniciativas similares da mocidade portuguesa, que também promovia, mas com objetivos com certeza completamente diferentes e muito apologéticos do regime, promovia também encontros no campo, de contacto com a natureza, etc. Portanto, no âmbito, nomeadamente, do movimento campista, uma vez que tocaste nesse aspecto, era comum, em torno dos fogos de campo, e há relatos vários disso, de haver momentos de música, de dança e também de teatro. Então aí eram representadas ou peças que tinham sido escritas propositadamente para esses contextos por dramaturgos até alguns conceituados. Por exemplo, o Alves Redol escreveu 2 peças, de braços dados com a natureza e o Porto de Todo o Mundo, que é uma adaptação de um capítulo do seu romance inaugural, Gai Beus, exatamente para esse tipo de contextos, e o Porto de Todo o Mundo já tinha sido pedida à censura para ser representado por um grupo de amadores e tinha sido proibido, mas foi representado num fogo de campo, por exemplo. Portanto, esses palcos clandestinos eram muitas vezes a oportunidade que havia, não só de divulgar esse tipo de dramaturgia, mas também, no fundo, de desafiar os espectadores com essa forma, esse modo de olhar o mundo e de transferir para o espectador o poder que também estava nas suas mãos, sempre essa utopia do poder transformador, do poder libertador, não é? Isso também aconteceu. E também há notícias, já agora, de como também nesses contextos as formas animadas e as marionetas tinham, não só nesses contextos, mas também nesses contextos, as marionetas e as formas animadas tinham também um poder muito forte. Muitas vezes através da graça e do atrevimento dos bonecos, manipulados. Exatamente. A tradição satírica estava muito enraizada aí, sobretudo inspirada no Teatro Dom Roberto, e, portanto, muitas vezes também nesses contextos apareciam, e há relatos disso, pequenas peças, muitas vezes até improvisadas, também em marionetas ou em técnica de ator, sobre o capitalismo, sobre até questões, por exemplo, o Augusto Costa Dias fala disso, de temas propostos por jovens operárias, como temas que nós diríamos hoje tão atuais, como a violência no namoro, a dificuldade com o custo de vida, do pagamento de géneros, a violência no casamento, por exemplo, entre outros temas, e muitas vezes eram representados também como forma de alternativa de grandes esclarecimentos através de conversas. Muitas vezes era através do teatro que isso era feito. É engraçado como até isso também não escapou ao cinema, portanto o Manuel Guimarães com os Saltimbancos ou o Ernesto Sousa com o Dom Roberto vão nos trazer um bocadinho também dessa realidade. O teatro tinha de facto uma força enorme. E deixa-me só dizer, porque isso também é importante, no que diz respeito às marionetas e às formas animadas. Os neorrealistas, vou dizer assim globalmente, sim, porque as obras neorrealistas e os neorrealistas é um mundo muito diverso, claro, mas houve de facto vários neorrealistas muito permeáveis a esse universo circense das marionetas, dos saltimbancos, etc. E isso, como tu disseste, foi trazido para dentro do romance, para dentro do cinema, das artes plásticas, mas também do próprio teatro. Isso surge em várias peças, de vários autores, embora talvez o autor mais reconhecido nesse campo seja o Romeu Correia, com peças como O Vagabundo das Mãos de Ouro ou a Roberta, por exemplo, que incide exatamente no universo da manipulação de bonecos, mas não só para mostrar os bonecos pelos bonecos e pela manipulação,
normalmente estas peças, e talvez este seja também um aspecto distintivo em relação, digamos, a outros teatros, vou dizer assim, é que ele não incide no que está em cena. Ele, mostrando o que está em cena, vai sobretudo para os bastidores falar das dificuldades sociais, políticas, muitas vezes até da alienação de determinadas classes que estão envolvidas neste fazer artístico que depois o espectador, por norma, só vê em cena, não é? Ignorando que há ali uma mundividência que também precisa de ser analisada e conhecida. Aliás, o Romeu Correia é um belíssimo exemplo de como, daquela ideia que o Mário Dionísio dizia, que nada disto era apenas sobre a ruralidade, a vida urbana tinha um impacto enorme na obra neorrealista. O Romeu Correia aí está para nos demonstrar isso. Isso também. E com temas muito contemporâneos, mesmo Alves Redol, com temas muito contemporâneos. Nós temos o Avelino Cunhal, também com as temáticas do suicídio, o aborto. Há aqui coisas muito contemporâneas, com grande atualidade, para não falar das questões materiais de que ainda agora falaste. Eu não queria deixar de terminar esta conversa sem deixar de levantar aqui duas questões. Em primeiro lugar, uma questão que é também uma homenagem a pessoas que ficaram pelo caminho e que tiveram um impacto muito grande. Eu queria aqui falar em particular de duas mulheres que têm um trabalho essencial neste processo todo, que são a Manuela Porto e a Maria Jesus Barroso. De formas muito parecidas, enfrentaram problemas também muito parecidos e tomaram as consequências para o resto da sua vida artística. Eu queria que nos falasse um bocadinho de ambas e do papel que elas tiveram no teatro português e, sobretudo, nesta ligação ao teatro e aos autores neorrealistas. Olha, de certa maneira... Eu sei que a pergunta é um bocadinho genérica, mas... De certa maneira, aqui na exposição, nós representamos na Manuela Porto e na Maria Barroso essa realidade que foi comum a muitos artistas e que ainda está em estudo. Uma parte é conhecida, outra ainda está a ser conhecida e alguma talvez ainda não tão divulgada como eu penso que é importante que seja, que é a dos artistas, atores, mas não só atores, eu digo artistas artistas teatrais de forma mais abrangente, porque não eram só atores, eram também os encenadores, eram também muitas vezes os figurinistas, os cenógrafos, todos aqueles que participavam no espetáculo, foram eles também, e bastante, objeto alvo da perseguição do regime. E por vezes estiveram presos e foram, em muitos casos, proibidos de continuar a sua carreira artística. Naquele tempo, lá está outra forma outro mecanismo da censura. Para ser profissional era preciso ter-se carteira de profissional. E quem atribuía a carteira era o sindicato dos atores, que era completamente dominado pelo regime. Portanto, se retirasse a carteira ou não se concedesse a carteira a um artista que não se queria ter em palco, essa era uma forma também mais escamoteada de fazer a censura. E essas duas mulheres são paradigmáticas do que veio a acontecer, embora sejam situações um pouco diferentes. A Manuela Porto tinha sido atriz em várias companhias e também no Teatro Nacional. Era uma mulher muito consciente do que se fazia até internacionalmente e do teatro que ela gostaria que se fizesse, não só do repertório, mas também dos modos de fazer. E a certa altura desencantada com aquilo que, enquanto atriz profissional, lhe era permitido fazer, ela afasta-se da cena, prescinde de ser atriz, deixa de ser atriz e, portanto, continua a dedicar-se, embora no campo do teatro, a outras atividades, por exemplo, como a crítica teatral e, a certa altura, já no final dos anos 40, cria o corpo cénico do Grupo Dramático Lisbonense. O Grupo Dramático Lisbonense, já agora, por curiosidade, era onde estava instalado o coro dirigido pelo Fernando Lopes Graça. E, portanto, a certa altura, o Fernando Lopes Graça, conhecendo-a e conhecendo os seus dotes também de declamadora, começou a convidá-la para ela fazer a primeira parte dos seus concertos.
e a Manuela Porto começou a fazê-lo e ela dedicava-se, sobretudo, numa primeira fase, aos poetas modernistas. Só mais tarde é que começou também a incluir no seu repertório e talvez por influência, sobretudo, da Maria Barroso, os poetas neorrealistas. E, portanto, mesmo no corpo cênico desse grupo amador, ela também se confrontou com muitas dificuldades, porque encomendou peças a vários dramaturgos, por exemplo, ao Avelino Cunhal. Ele escreveu uma peça propositadamente, A Ronda da Noite, que depois foi publicada com o título Tudo Noite. Mais tarde, ele escreveu propositadamente por encomenda da Manuela Porto e a peça nunca pôde ser representada. A maior parte do repertório que ela queria representar, ela não pôde fazê-lo. Portanto, desencantou-se muito com isso. O grupo acabou por ser extinto nessa altura porque ela se suicidou. Não terá sido por estas razões, parece que terão sido por razões outras, pessoais, mas o certo é que esse grupo, que apesar de tudo teve alguma visibilidade com as peças que levou à cena, de Chekhov e de outros autores pouco representados então em Portugal, não pôde, enfim, fazer tanto como era expectável. A Maria Barroso foi um caso um pouco diferente, porque era uma jovem atriz que integrou o elenco do Teatro Nacional e que começou a dar muito nas vistas, quer pelo seu talento enquanto atriz e pelos papéis de relevância que teve, por exemplo, na Casa de Bernarda Alba, mas quer ao mesmo tempo por algumas intervenções públicas de natureza mais ideológica e política que ela já ia tendo. Aí na sua ligação aos jovens intelectuais e estudantes universitários. Portanto, ela foi fazendo parte desse movimento. Por exemplo, ela esteve muito próxima do grupo neorrealista de Coimbra, sobretudo, Carlos de Oliveira, João José Cosfeldo, do próprio Arquimedes da Silva Santos. E, portanto, ela foi sendo muito conotada também com um movimento, depois com o MUD juvenil, com um movimento, de certa maneira, de oposição ao regime. E isso foi muito notado numa ida da Companhia Nacional em que ela estava, quando foi a Coimbra, e os estudantes de Coimbra, da plateia, a ovacionaram de forma especial e depois, quando ela saiu do teatro, lhe estenderam as capas para ela passar por cima e lhe dirigiram ali, nas barbas da polícia política que estava a vigiar, lhe dirigiram um convite para ela ir lá fazer um recital. Claro que, imediatamente, e nós quando analisamos os relatórios da PIDE, logo no próprio dia foi produzido um relatório que recomendava que ela fosse, que a ida dela a Coimbra fosse proibida, e o Ministro da Instrução não só proibiu a ida dela, como proibiu que ela se mantivesse na Companhia Nacional, na Companhia do Teatro Nacional, e também de prosseguir a sua atividade de atriz. E o mecanismo que ela encontrou de continuar a sua atividade, de certa maneira, artística, de contacto com o público e a sua atividade cívica, foi fazer recitais, sobretudo os poetas neorrealistas, especialmente vigiados, que a censura também considerava, e está num documento que nós apresentamos aqui na exposição, dos poetas mais avançados portugueses, que eram os neorrealistas. E, portanto, ela começou a fazer esses recitais, ora sozinha, ora juntando-se a Manuela Porto e várias vezes, como eu acabei de dizer, também constituindo a primeira parte dos tais concertos do coro do Fernando Lopes Graça. Estamos a ter esta conversa no mês de abril, aproxima-se uma data de grande relevância para estas e outras contas, e não queria deixar de falar um pouco sobre aquilo que aconteceu após o 25 de Abril. Muitas destas peças vieram à tona depois da Revolução dos Cravos, não é? Foi um momento ideal para trazer à cena coisas que ficaram na gaveta, inéditos, peças censuradas. O que é que aconteceu, então, depois do 25 de Abril? Olha, o último núcleo da exposição nós chamamos o neorrealismo depois do neorrealismo. Do teatro depois do neorrealismo, porque houve, de facto, uma explosão no imediato pós-25 de Abril de montagens cênicas de textos neorrealistas, uns que já tinham sido postos em cena anteriormente, mas outras peças que continuavam proibidas. Peças de Bernardo de Santareno, por exemplo, é um dos casos mais evidentes. Houve logo duas peças que estavam proibidíssimas e que logo em 1974 duas companhias
que estavam a ensaiar outras peças, interromperam o que estavam a ensaiar, a Companhia Rafael de Oliveira e a Companhia da RTP, interromperam o que estavam a fazer para pôr em cena o português escritor, 45 anos de idade, e também a traição do Padre Martinho, e nós também falamos disso aqui nesta exposição. Mas, sobretudo, no imediato pós-25 de Abril, puderam ser, digamos, implementadas mais, dadas a conhecer ao público, não só mais peças, e é verdade, mas também mais criações artísticas a partir de textos neorrealistas, várias vezes teatralizados. Por exemplo, espetáculos produzidos a partir de poesia neorrealista, a partir de romances ou contos adaptados para teatro, para além das peças, naturalmente, e não foi só nesse pós-25 de Abril, ao contrário do que se pensa. Até hoje, e nós mostramos isso na exposição, a criação neorrealista, a criação literária neorrealista, o teatro incluído, a dramaturgia incluída, tem sido muito escolhida, tem sido muito representada, ao contrário do que se pensa. E também gostaria de contrariar um pouco a ideia que tem sido muito aplicada ao teatro neorrealista, de que é um teatro muito datado. Eu tenho sempre dificuldade em encontrar um pouco em compreender essa ideia do datado, porque quando nós estudamos a dramaturgia, seja de que época for e de que autor for, normalmente ela está enraizada no tempo em que esse escritor viveu e escreveu. E nos problemas que ele quis abordar e trazer para dentro da sua obra. Portanto, é natural, e não podia ser de outra maneira, que este teatro também seja datado como, em princípio, todos os teatros devem ser datados, devem refletir o seu próprio tempo. Não faria sentido que um teatro escrito hoje fosse refletir a realidade do século XVIII ou do século XIX. Mas esse rótulo de datado, por um lado, e por outro lado, uma certa matriz marxista, ou de uma certa mundividência marxista que se associa ao teatro neorrealista, também o tem, de certa maneira, rotulado ou criado algumas rejeições, ou algumas, não é bem o termo que eu quero encontrar, algumas reticências em relação a este teatro. E, portanto, eu penso que, sobretudo, quer da parte dos investigadores, mas, sobretudo, dos criadores artísticos, é preciso descobrir sem preconceitos, descobrir esta dramaturgia e perceber que, como eu disse há pouco, sendo uma dramaturgia com altos e baixos, com picos, com irregularidades, picos de qualidade e enfim, diferentes formas de fazer, mas que é uma dramaturgia com muitos pontos de fuga para a atualidade. Tentaste fazer isso também na programação desta exposição. Exatamente. E, portanto, nessa programação que nós temos paralela, que tem atravessado estes 5 meses em que a exposição tem estado patente, nós temos uma programação que visa, sobretudo, dar a conhecer as peças. Porque muitas vezes temos ideias feitas, não é? Ou há ideias feitas sobre o teatro neorrealista, mas não se conhece as peças. Claro que nós não tínhamos capacidade para montar espetáculos, mas através de ciclos de leituras encenadas e através de ciclos de leituras de peças curtas, também em parceria com a Antena 2, peças que gravámos neste período para a Antena 2 e que depois são apresentadas aqui ao vivo, nós temos vindo a dar conhecimento dessas peças. E por vezes há peças, ou em quase todos os casos, em que os espectadores nos dizem mas que atualidade que isto tem ainda, não é? Claro que há aspectos que, na perspectiva de pôr em cena, terão de ser repensados, à luz dos mecanismos que hoje temos, do fazer cénico, claro, à luz do tempo que hoje vivemos, século XXI, não é? Hoje já não falamos da guerra, ou da Guerra Fria, ou da guerra colonial, mas falamos de outras guerras, que têm talvez outros pressupostos, mas é a guerra. Não é? Já não falamos do custo de vida como era definido ou apresentado nos anos 40 ou nos anos 50, mas hoje ainda se fala das dificuldades do custo de vida, das desigualdades sociais, de questões tão prementes que se calhar se pensariam inusitadas hoje, mas que, como tu disseste há pouco, já eram abordadas nos anos 40, 50 no teatro neorrealista, como o aborto, a violência no namoro ou no casamento, por exemplo. Portanto, é um teatro com muitos pontos de fuga para a atualidade, eu recuso essa ideia do datado, e que muitos criadores teatrais, de facto, têm vindo a descobrir. E nós apresentamos aqui, no último núcleo da exposição,
uma escolha de entre as largas dezenas de espetáculos que têm vindo a ser produzidos nas últimas décadas, os últimos de 2025, que foi o ano em que a exposição foi inaugurada. Essa programação contou também com um ciclo de conversas, um curso de dramaturgia neorrealista, 6 peças, 6 autores, conduzido por 6 personalidades diferentes, 6 intelectuais, professores, estudiosos de teatro também, e que vai ter agora uma expressão em livro, vai ser publicado, e tu vais coordenar essa edição. Nós tê-la-emos disponível provavelmente quando se vir este podcast. Ela já estará disponível, quando ele sair já estará essa edição disponível e vai ficar certamente aqui também disponível na livraria do museu, mas há outras obras tuas que também podem ser consultadas neste âmbito, para além do catálogo da exposição Espelhos de Ver por Dentro, o teu livro Espelhos de Ver por Dentro, editado pela Imprensa Nacional. E também uma obra importante, a organização que fizeste do Teatro do Alves Redol, que também tem um prefácio importante, tem ali um trabalho, um texto importante também para compreender tudo isto. Miguel, muito obrigado por teres estado connosco aqui no Avisar Navegação e vamos nos vendo, tá? Muito obrigado, eu é que te agradeço e muito sucesso, quer para o museu, quer para o podcast. Muito obrigado. Obrigado também.